Voltamos com o nosso programa À Luz desta semana, né? Nos primeiros blocos nós conversamos com o professor Júlio Tales, coordenador do curso de Direito. Esse terceiro bloco, a nossa conversa é com o diretor da Faculdade Católica, diretor do Colégio Diocesano. Como você está vendo, nós estamos mudando o cenário, mas sempre aqui dentro do acervo da biblioteca, né, da Faculdade Católica. Você está vendo também a imagem, porque a faculdade decidiu homenagear Dom Mariano, não é? Por isso a biblioteca leva seu nome. Padre Charles, boa tarde, que alegria, né, tê-lo em nosso programa. Por que uma homenagem a Dom Mariano na biblioteca? Olha, primeiro, Dom Mariano é o bispo fundador da nossa faculdade, né? Eu acredito que foi o desejo, o anseio dele, mas a capacidade de fato de congregar junto com o senhor e com o Padre Sátiro, de fazer a faculdade. Então, para a gente não tinha um nome melhor, alguém melhor para de fato ser homenageado. Os bispos da diocese sempre tiveram uma implicação muito grande com a causa da educação, né? Na verdade, desde o colégio, que agora vai fazer 120 anos, que quando as famílias foram à antiga matriz de Santa Luzia pedir a fundação do colégio, desde Dom Adalto, que era bispo da Paraíba do Rio Grande do Norte, que eles sempre tiveram. Mas quando nós tivemos os 6 bispos próprios da Diocese de Mossoró, de Dom Jaime a Dom Mariano, a gente teve uma implicação muito grande. E Dom Mariano, ele significa um marco imenso na história da nossa diocese. A gente poderia fazer o antes e o depois. E no que tange a Faculdade Católica, ele é sem dúvida o grande baluarte, aquele que foi o maior investidor afetivo e efetivo. E a biblioteca é muito significativa, porque muitos dos livros que nós temos aqui, foi Dom Mariano que trouxe muitas malas da Itália, sobretudo da herança dos padres que faleciam e deixavam, já sabendo que Mariano Manzana, bispo, estava no interior do Rio Grande do Norte trabalhando para a construção de uma faculdade. Como é que, a partir de agora, né, o senhor como diretor, eu diria, se sente mais confortável, né, à medida em que isso é uma preocupação sua, né, como diretor do colégio, diretor da faculdade, essa preocupação agora um pouco mais aliviado em abrir o acervo aqui, nesse espaço? Eu diria que hoje a gente tem a concretização de um sonho, né, porque de fato há 2 anos inauguramos o prédio. Imagino que agora a gente inaugurou a acervo e tudo isso é pausado por causa das conjunturas econômicas e financeiras que, de fato, a gente tem que fazer o passo a cada momento. Quando dividíamos a mesma biblioteca para o colégio e faculdade, e a gente sabia que, de algum modo, tinha um prejuízo. Hoje, num espaço bonito, num espaço amplo, novo, organizado, sistematizado, até nos processos mesmo do dia a dia da biblioteca, a gente se sente aliviado, feliz, encontrado, na verdade, no sentido mais profundo da palavra. E eu tenho certeza que esse daqui será um espaço não só de difusão de conhecimento, de construção de conhecimento, mas um espaço também de realização. Esperança, Padre Charles, de que a leitura transforme as pessoas e o mundo? Monteiro Lobato diz que o mundo é feito de homens e de livros, né? E os livros, uma vez encarnada, a palavra uma vez encarnada nos corações humanos, eu acredito que de fato ela pode fazer muitas mudanças. Há muitos teóricos que estudam o tema da humanização através da educação, que defendem a ideia que somente a cultura humaniza, né? Os livros, eles assumem uma perspectiva de vida na medida em que de fato nós somos capazes de associá-los à nossa existência. E nós defendemos uma ideia de educação que ela pauta sim no conhecimento cognitivo específico de cada ciência, apesar de que hoje os grandes teóricos, todos eles trabalham na ideia do diálogo dos saberes, Edgar Morin, Bauman, Boaventura de Souza Santos, sempre nessa perspectiva. E eu diria sim que aqui é um espaço de encontrar a palavra, né? E cabe nós, enquanto instituição, a partir dos nossos professores e coordenadores, fazermos com que essa palavra se encarne e com que essa palavra se torne, de fato, qualidade de vida, projeto de vida para Mossoró, para a nossa sociedade. Você citou alguns autores. Normalmente, o Padre Charles gosta de citar, seja nas homilias, seja nas suas palestras. Sua esperança é de que esse acervo hoje inaugurado, aberto ao público, ele se torne esse espaço onde o aluno possa aprofundar e, abre aspas, citar também estes autores, porque nos encantamos com suas citações. Na verdade, eu tenho grandes mestres que me inspiram a isso.
Padre Sátiro é um mestre nosso, né, da igreja da Diocese de Mossoró. E que continua lendo de uma forma maravilhosa. Eu diria que é o padre mais leitor da Diocese, inclusive de questões eclesiais, de ordem eclesiástica mesmo. O Padre Sátiro lê tudo que sai do Vaticano antes de todo mundo, imprime, tem impressora. Esses dias se preocupou em comprar uma impressora nova para imprimir os textos com maior qualidade. E eu acredito sim, Padre Flávio, que este lugar de encontro se torna também um lugar de esperança. Né? Esperança é que a gente não só cite esses autores e os conheça, porque é importante conhecê-los, são homens que estão preocupados com a sociedade desse tempo. Por exemplo, Boaventura, que eu cito, é um grande português, hoje dá aula em vários lugares do mundo, inclusive passa um semestre nos Estados Unidos. Ele escreve um livro, Discurso sobre as Ciências, e ele tenta romper o paradigma da ciência, onde cada ciência só vive no seu mundo. E Boaventura diz uma coisa linda que tem a ver com a nossa vida social. É preciso um diálogo nas fronteiras dos saberes, porque o conhecimento da matemática pela matemática não serve de nada, se não for para colocar a serviço da vida e a serviço da humanidade, né? A matemática é a base da química, da física. Pense que essas ciências estão sendo usadas para construir bombas, para matar pessoas. Se a gente colocar a ciência a serviço da vida, nós não teremos só a vacina. Nós teremos muito mais coisas que de fato podem contribuir. Este é o nosso sonho de faculdade, e o senhor, que tem tudo a ver com essa faculdade, sabe muito bem que quando pensamos em tê-la ou não, a gente só vale a pena ter se for para fazer de fato um diferencial. E é esse o nosso desejo, não para ser melhor do que ninguém, mas para cumprirmos em essência, na nossa natureza, aquilo que de fato a faculdade foi chamada a ser, um diferencial de impacto positivo, de humanização, de profissionalização no interior do Rio Grande do Norte. Eu vou fazer daqui a pouco uma pergunta pessoal sobre o seu doutorado, suas leituras, mas antes esta biblioteca reflete necessariamente esse debate que você começou a apresentar para nós, que inclusive Valéria aqui já lhe chamou a atenção dizendo, tem até livros de comunicação, quando nós não temos o curso ainda de comunicação. Então, este acervo reflete essa busca de uma leitura interdisciplinar? Com certeza, porque hoje uma educação bem feita, inclusive Edgar Morin escreve até um livro, A Cabeça Bem Feita, com uma teoria que ele chama de teoria da complexidade, que é justamente essa amplitude da leitura dos saberes. Né? Até a nossa revista, que nós iremos lançar esse ano, Omnia Sapientia, foi um título amplamente discutido, inclusive nas questões etimológicas do latim, com Dom Mariano, com Padre Sátiro, com os latinistas todos, Padre João Medeiros, na ideia de todos os saberes, vai ser o nome da revista, para trazer esse caráter da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade para esse contexto do fazer educação. Então tem tudo a ver. Inclusive, mesmo não tendo agora de imediato a intenção de abrir alguns cursos específicos, a gente tem pós-graduações que fazem esse diálogo, né? Cada vez mais a gente percebe esse contexto. Hoje nós já temos mestrados e doutorados profissionalizantes e acadêmicos nesta perspectiva de ser multidisciplinar. Então isso de fato nos deixa muito felizes em perceber que a faculdade, mesmo sendo muito jovem, nós vamos fazer dia 1º de março 11 anos de faculdade, mas já assume um caráter de ser vanguardista, sobretudo nessa construção dos saberes. Padre Charles encontra tempo para ler? Está preparando o doutorado nessa fase final, não é? Como é que é o seu tempo para leitura? Olha, eu tenho uma biblioteca em casa também, né? Que vai ser herança da faculdade, porque nós padres viemos da igreja para servir a igreja e sabemos que ao fazer nossa partida tudo é da igreja. Mas tenho feito alguns sacrifícios, inclusive de tempo. Às vezes o cansaço ele é expresso no rosto, porque quando a gente tem alguns objetivos, quando a gente tem uma meta, a gente faz um caminho, né? Metodologia, na verdade, odós é caminho, metá é uma ponte que une dois lados. Às vezes a gente se ausenta de alguns processos, até de algumas convivências que a gente gosta, para dedicar esse tempo. Sobretudo nos últimos dias, como eu já tenho prazo para terminar o doutorado, eu tenho dedicado maior tempo para estar justamente nessas leituras, que são fundamentais. Para falar e para escrever você tem que ler, não tem como. E não é só a leitura dos livros escritos, né? É a leitura da vida, dos próprios contextos. E para isso a gente precisa viver um ócio, não um ócio qualquer, mas um ócio criativo, que a gente tenta viver mesmo em meio à conjuntura da vida muito atarefada.
Esse período agora de retomada do semestre, né, é o início, na verdade, do semestre, tanto para o colégio quanto para a faculdade. A faculdade está iniciando hoje, né, para os alunos novatos. Como é que você se sente iniciando as atividades em meio à pandemia? Olha, houve uma pressão por parte dos alunos da faculdade, assim como houve por parte dos pais da escola. Inclusive, quando eu vinha para cá, algumas mães até diziam: padre, pelo amor de Deus, não vamos deixar a escola fechar. Mas é um momento onde nós estamos muito inseguros, né, enquanto sociedade, não é só enquanto escola. Mas a gente entende que também nós precisamos fazer a nossa parte, né? Seja como igreja, seja como escola. Estaremos nos próximos dias em comunhão com a igreja, emitindo uma nota enquanto escola, sendo também igreja, né, de fato pedindo ajuda dos pais em todos os sentidos, que evitem comemorações e aglomerações desnecessárias, que façam tudo isso em vista de que nós sabemos que as instituições de ensino estarem abertas agora é fundamental. O adoecimento psicológico que os alunos passaram, que as famílias passaram, por estarem trancadas em casa, o próprio excesso de tecnologia que tem dificultado muito a vida das pessoas, é uma coisa boa, mas tudo demais é veneno. E de fato a gente entende que esse retorno é necessário, mas que a gente também fica no pedido e na ajuda clemente que todo mundo se faça próximo, no sentido não de estar aglomerado, mas no sentido de estar comprometido para que a gente consiga superar esse momento. Nenhum sofrimento é para sempre. Eu acho que a esperança de fato tem que ser a pauta da nossa vida e da nossa existência. O que seria de nós se não fosse a esperança? E eu cito sempre a esperança de Paulo Freire, porque é uma esperança esperançosa, onde eu ajudo a construir a superação deste momento que nós estamos vivendo. É missão de todos nós. Então, acho que de fato é abraçar a causa de que a gente consiga manter as escolas e faculdades abertas, mas sempre pensando no cuidado com o outro, e esse cuidado passa também por um cuidado com cada um de nós mesmos. Volte às atividades, volte o seu ritmo, daqui a pouco tem a abertura oficial, né, Padre Charles? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor, pela oportunidade, e o senhor representa um marco, como Dom Mariano diz, dessa nova fase da faculdade, dessa nova fase do Colégio Diocesano também. Muito obrigado. A gente vai fazer assim um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua aqui na biblioteca, já que hoje essa abertura oficial, né, colocando o acervo à disposição da comunidade acadêmica. Você continua conosco aqui na TCM no programa A Luz.